Gênesis capítulo 22. O irmão Branham diz que os dois livros que o diabo mais odeia na Bíblia é qual? Vocês lembram? Por que Gênesis? Ali a palavra Gênesis quer dizer o princípio. Então, tudo que acontece tem um tipo ali em Gênesis. E o diabo, ele odeia o Gênesis. Ali foi onde ele aplicou o seu golpe, né? Aplicou o seu golpe em Eva. E Apocalipse ele odeia porque mostra o que ele é. Lá na frente mostra como a besta e mostra até o finalzinho dele, no lago de fogo, a morte dele. Então, vamos ler, começando com o verso 1. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. Tentar, na nossa linguagem aqui, quer dizer provar. E disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, a faca, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá.
Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Senhor, estamos entregues a Ti, nossos ouvidos, Senhor, está atento e pedimos que o Senhor possa encontrar com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Muito importante, há uma nova mensagem, só que esta é da data de 64, possuindo a porta do inimigo. Eu não sabia que esta mensagem, que haveria de vir essa mensagem. E o irmão Branham, ele pregou bem antes essa mesma mensagem, possuindo as portas do inimigo, quando, no ano de 59, quer dizer, 5 anos depois, ele pregou outra vez. Mas mesmo que ela leve o mesmo título, sempre varia imensamente os assuntos ali dentro. E eu me baseei nisso aqui do que vamos falar ainda hoje. Só que eu dei um título, O Teste Final. O Teste Final. Antes de Deus jurar para Abraão de que ele seria, que a sua semente seria como a areia do mar, que a sua semente seria vitoriosa e que todas as nações seriam abençoadas através da sua semente. Olha bem, não sementes, semente que Paulo nos fala, posteridade, não posteridades, como falando de muitas, mas de um só. E a semente de Abraão, segundo a fé de Abraão, é Jesus Cristo. Entende? Temos Isaque, o natural, mas o espiritualmente aponta para Jesus Cristo, porque a promessa de Deus teria que vir por alguém aqui na terra, e Deus escolheu justamente a Abraão, e por Abraão, pela sua gente, pela sua semente natural, é que veio Jesus Cristo. Então, por isso a Bíblia nos diz que todos que estão em Cristo, Gálatas 3, todos que estamos em Cristo, somos semente de Abraão. Então, como semente de Abraão, somos mais do que vencedores. E temos esta promessa, que possuiremos as portas do inimigo. Não é ele possuir as nossas portas. Não, é o contrário, é nós que possuímos as portas de nossos inimigos. Agora, antes de Abraão chegar a receber esta promessa,
na qual Deus jurou por ele mesmo, porque não havia um outro maior do que ele. Ele diz: juro por mim mesmo, devido a essa tua ação, que de veras te abençoarei, e a tua semente possuirá as portas do inimigo, e todas as nações serão abençoados em ti. Então, irmãos, mas antes de Abraão receber esta promessa, nós vemos que ele teve que passar pelo teste. Ele teve que passar pelo teste. Então, vamos observar que muitas vezes, geralmente, quando você passa por um teste, por uma prova, não se deve desistir, porque geralmente há uma bênção atrás daquilo. Primeiro se passa pelo teste. É o teste final, antes de chegar à bênção. Por isso é necessário ter essa compreensão, essa visão, e quando você estiver enfrentando alguma prova, alguma dificuldade, não fuja como um coelho. Não fuja. Permaneça ali sabendo que isto é um sinal positivo de que Deus tem algo especial para você. E foi o que nosso pai Abraão fez. Olhemos isso aqui. Deus havia testado o patriarca, porque ele havia dado uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, ele deseja estar certo de que essa pessoa é digna da promessa. Antes dele cumprir o que ele disse, ou o que ele promete, então Abraão havia sido prometido que através de sua semente todo mundo seria abençoado, que ele teria um filho e este filho dele deveria vir uma semente que abençoaria toda a terra. E Abraão, quando a promessa foi dada a ele, estava com 75 anos de idade, e Sara, sua esposa, estava com 65 anos de idade. Mas a Bíblia nos diz que Abraão não vacilou na promessa de Deus, através da incredulidade, mas foi forte, dando graças a Deus. E Deus, tempo após tempo, o testava, mas ele havia chegado àquele teste final antes que a bênção acontecesse. E esta é a maneira que é com toda a semente de Abraão. Deus nos dá aquele teste final, pouco antes dele nos dar a promessa. E se isso fosse possível, eu gostaria de dizer algo aqui, pessoalmente, mas eu segurarei isto, aquele teste final, para ver como você reagirá nele. E quando ele deu a Abraão esse teste, ele encontrou Abraão tão fiel como ele era quando ele começou. Que bênção seria nesta manhã, se nós que tomamos a sua promessa de cura, permanecêssemos tão fiéis como estávamos quando aceitamos isto. Não importa o que o médico disse, simplesmente permaneça fiel. E quando ele fez isto e nunca reteve o seu próprio filho,
mas estava pronto para cravar a faca no peito de Isaque, para destruir o seu testemunho. Ele havia testificado, através de toda a terra conhecida, que ele estava familiarizado, que ele iria ter este filho, e quando o filho veio, lhe foi pedido para voltar e destruir a única esperança que tinha para que seus testemunhos se cumprissem. E quando Deus viu que ele era fiel àquela fé que ele tinha em Deus, Deus olhou dos céus e disse: eu jurei por mim mesmo que eu te abençoarei e te multiplicarei, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Que promessa! Então nós vimos que Abraão, na sua vida, sempre ele foi testado. E sempre ele passou nos testes. Por isso que nós somos chamados filhos de Abraão. Todos que são da fé são filhos de Abraão. Então, Abraão é o nosso pai na fé, é o nosso exemplo. E é para ele que nós olhamos. Quando Deus lhe disse: separe da tua gente, vai para uma terra estranha que eu vou te mostrar. Olha, gente, naquele tempo as famílias, era pouca gente sobre a terra. E as famílias eram muito coesas, muito unidas. Eles não se separavam. Vamos dizer, vivia como uma tribo, tudo ali. E Abraão simplesmente se propôs a seguir a orientação de Deus. E Deus fez a ele uma promessa, que eu te darei um filho. Ele não podia ser pai, sua esposa era estéril, Sara era estéril. E Deus disse: saia da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei, e eu te darei um filho, você será pai de nações. Então, eu penso que Abraão chegou entre os seus irmãos, seus parentes, a sua gente, e disse: eu vou embora. Para onde? Não sei, eu sei que eu tenho que atravessar esse rio, o rio Eufrates, eu tenho que ir para o outro lado. Inclusive a palavra hebreu quer dizer do outro lado. Mas Abraão, você vai tão bem nos negócios, você é uma pessoa rica, você tem um bom lar, todos te amamos, te respeitamos, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Abraão, será que você não pegou muito sol, insolação? Que voz, quem te falou isso? Olha, eu ouvi uma voz, e essa voz, vamos dizer, me petrificou, é a voz de Deus. Eu creio, e eu tenho que seguir ela. Veja como ele foi recebido, dizendo que uma voz lhe orientava, e que era a voz de Deus. A verdade é que ele abraçou seus queridos, seus vizinhos, seus amigos, e se despediu. E se foi, atravessou o rio e se foi peregrinar lá do outro lado, que era uma terra mais árida, e mais para frente havia muitos desertos. Nós vemos que Abraão sempre passou pelos testes. E o terrível teste foi o tempo. Nós somos gentes muito apressados. Queremos as coisas na hora, que Deus responde agora e que as coisas aconteçam já. E se Deus fizesse isto, seríamos muito mais impacientes. Abraão esperou 25 anos para que aquele filho aparecesse.
vamos dizer, quando ele estava fora de forma, Sara também fora de forma para ser mãe, Deus os visitou e disse: agora chegou a hora de cumprir a minha promessa. E depois que ele tinha aquela promessa, que era nada mais do que o fruto da fé dele, veja o que Deus fez: pediu que ele destruísse aquele testemunho. Os deuses pagãos exigiam que sacrificasse filhos, sacrificasse humanos. O que é que passou pela mente de Abraão? Eu pensava que meu Deus era diferente, mas se é assim, ou é um teste que eu estou passando, então ele tomou o jumento, tomou 2 criados, colocou a lenha sobre aquele jumento e com seu filho se foi a um lugar que Deus mostraria. E este lugar é o mesmo lugar chamado Moriá, que 2000 anos depois, Jesus foi crucificado, foi imolado. Então, amados, quando chegou aquele momento, pode ver que Isaac era um filho obediente. Cadê o cordeiro, meu pai? Aqui está o fogo, aqui está a faca. E o cordeiro? Deus proverá. Abraão sabia, mas Isaac simplesmente disse: por certo, meu pai sabe o que está fazendo. Preparou ali a cama de lenha, todas as coisas, e, filho, é você esse cordeiro. Amarrou as mãos dele, diz a Bíblia fortemente. Deitou o filho sobre aquela lenha. Que filho é esse? Olha bem, o filho da velhice dele. O filho da promessa. Mas Abraão cria sim. Diz a Bíblia que ele cria em esperança contra a esperança. Quer dizer, ele tinha fé. Mesmo se aquele filho se tornasse cinza, de onde ele veio? Do nada. Deus lhe deu quando eles não tinham condição. Então, pelo menos ali tinha uma cinza para começar. Por isso, Abraão disse aos seus servos: eu e o rapaz vamos lá em cima adorar, e depois nós voltaremos. Nós voltaremos. Ele não disse eu voltarei, nós voltaremos. Vocês não reparem, às vezes estou meio tremendo, mas é coisa de velho, sabe? É coisa de velho. Mas vocês observem, irmãos, que quando Abraão puxou aquela terrível faca e levantou aquela faca para cravar no peito do seu filho, ou degolar como se degola uma ovelha, a mão dele, eu creio que Deus travou e disse: Abraão, Abraão, não faça isto. Agora sei que de veras temes a Deus. E por causa dessa tua atitude, tua ação, eu realmente te abençoarei. Vocês possuirão a porta dos seus inimigos. E em tua semente, falando de Cristo, a semente da fé de Abraão, todas as nações, o mundo será abençoado. Que promessa, né? Mas antes de chegar a isso, há um teste. Então, antes de chegarmos a qualquer promessa que Deus nos dê, é como diz o irmão Brana, Deus, ele te prova para ver se você é digno de tal coisa.
nós encontramos também que Rebeca, que se tornou mais tarde a esposa de Isaque, ela também teve o seu teste final. Eliezer a encontrou ali na fonte, e ele havia feito uma oração: Senhor, as donzelas da cidade estão vindo a essa hora buscar água, e aquela que eu disser, dá-me de beber, e ela disser, sim, e também eu vou tirar para os teus camelos. Seja este um sinal de que é esta moça quem o Senhor escolheu. E mal ele acabou de fazer essa pequena oração, lá veio descendo aquela jovem, bonita. Ele correu para ela e disse, dá-me de beber. E ela, pois não. Eu também vou tirar água para dar para os teus camelos. Diz que um camelo bebe até 100 litros de água, né? Então, e eram muitos camelos. Então se vê que Rebeca não era uma dorminhoca, preguiçosa, que nem limpava a cozinha para a mãe, né? Ela era uma moça trabalhadeira. Então o que fez? Eliezer só olhava. Viu que sua oração foi respondida. Ali estava a resposta. A moça que deveria ser a esposa do seu senhor. E Abraão havia feito que ele jurasse: você não vai pegar qualquer moça aí pela estrada, não. Você vai na minha parentela. Vai lá em Harã. Vai lá. Daí quando Eliezer chegou e disse, escuta, você é filha de quem? Logo ficou sabendo que era parente de Abraão. Era parente de Abraão. Olha, vê como as coisas se encaixam. E o que fez ele? Ele pegou, deu uma porção de dons para ela, quer dizer, deu uns colares, deu joias, deu, vamos dizer, brinco, encheu a moça de dons. E nisso, ele foi convidado para ir para a casa dela. E foi. E quando chegou por lá, lhe ofereceram uma janta. Mas antes dele jantar, ele disse, olha, é o seguinte, eu venho com essa missão de levar uma esposa para o meu senhor. Isaque. E essa moça, ela atendeu todos as minhas orações. O que eu pedi a Deus. Eu estou entre a família de Abraão. Agora, eu quero saber. Ela vai ou fica? Sabe que aí tem uma lição? Os pentecostais, Deus encheu eles de dons, e eles contentaram com os dons. Mas Rebeca não, que é um tipo da noiva nesse sentido. Vamos chamar a garota para ver se ela vai ou não. Ela foi decisiva. Quando lhe disseram, você vai com este homem? Eu irei. Eu irei. Irei ao encontro do meu noivo, em outras palavras. Alguém que eu não conheço. Eu vou ao encontro do meu noivo, o doador. Quer dizer, eu não me contento só com os dons, só em falar línguas, só em curar doentes, ou isso ou aquilo. Não, eu quero encontrar com ele. Então foi um teste.
pense bem, uma garota sair do meio da sua família e se aventurar a ir para uma terra estranha para se casar com um estranho. Naquele tempo não tinha fotografias, não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada. Não sabia se o rapaz era bonito, se era feio para chuchu. Ela simplesmente disse, eu irei. E quando se encontraram, lá estava Isaque indo orar no campo, pelo entardecer. Olha bem, quem é aquele varão que vem? É o meu senhor Isaque. Ela se cobriu com véu. E a verdade foi amor à primeira vista. Mas ela passou pela decisão. Ela teve que decidir. Antes de se casar, antes de se unir a Isaque. E qual foi a bênção que os seus parentes lhe deram? Oh, minha irmã, que tua semente possua a porta dos teus inimigos. Era a mesma promessa que Deus havia dado a Abraão, que a sua semente possuiria as portas do inimigo. Nós vemos também Paulo. Ele teve seus testes na vida, sua vida foi um verdadeiro caminhar de provas, de testes. E quando ele estava preso e sentenciado a morrer a qualquer hora, seria decapitado, ali estava a semente de Abraão. E o que ele disse? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Então, é esta a bênção que segue a semente de Abraão. A morte não é o fim. Pelo contrário, a morte é aquela carruagem que vai nos levar ao encontro do Rei. Somos mais do que vencedores. É como diz o irmão Brana, ela é como o ferrão da abelha. A abelha, ela fica zunindo ao redor da pessoa. Mas quando ela crava o ferrão nessa pessoa, o ferrão fica ali. E aquela abelha morre. Então, a morte, ela morre. Quando ela cravou o ferrão em Jesus, ela perdeu a sua força. Por isso, Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Irmãos, não importa, naquele dia, quando ele vier, os santos em Cristo ressuscitarão. A morte não tem poder sobre eles. A morte não tem poder sobre a semente de Abraão, sobre os crentes em Cristo Jesus. Como ele venceu, nós também já vencemos. Já vencemos. Por quê? Somos a semente de Abraão. Vemos aqui, olha bem, somos a semente de Abraão, pois se estamos mortos em Cristo, somos tomando em conta a semente de Abraão e somos herdeiros com ele, sob a mesma promessa jurada. Somos sementes de Abraão e somos herdeiros de cada promessa que lhe foi dada. Mas quando vêm as provas, é aí onde falhamos.
mas eu não creio que uma semente verdadeira de Abraão falhará. Elas se colocarão tão corajosas e fiéis como era Abraão. Aleluias, não é certo? Você não pode falhar. Eu não posso falhar. E Deus nunca irá permitir uma prova além daquilo que podemos suportar. O mínimo que você pode ter é o dobro de força para vencer aquela dificuldade. Como semente de Abraão, somos mais do que vencedores. Aleluias! Então, irmãos, nós vemos que sempre há um teste final. Sempre há um teste final. Daniel, ele passou por isso também. Ele foi jogado na cova dos leões. Daniel, você não pode orar para outros, a não ser para o rei, pedir ao rei. Há um decreto real. E todos que forem pegos orando, pedindo a uma outra pessoa ou a outro Deus, vai ser jogado na cova dos leões. Mas o decreto não impediu Daniel de obedecer, de fazer, manter a sua adoração, o seu relacionamento com Deus. Nada nessa vida pode impedir de você manter o teu relacionamento com Deus. Não há provas, dificuldades, seja o que for. Essa linha daqui ao céu, a linha telefônica pela oração, ela sempre está desimpedida. E ali estava Daniel, abriu a porta, a janela que dava para Jerusalém, se vestiu de saco, se humilhou diante de Deus e estava fazendo a sua oração. E os adversários sabiam que pegaria ele. Porque entre Daniel e Deus não havia outro. E eu creio que entre Deus e eu não há ninguém. Entre Deus e você não existe mais ninguém que possa nos impedir. E o que aconteceu? A lei foi cumprida. Lá se foi Daniel para a cova dos leões. Olha o teste final. Mas o que fez Deus? Deus enviou o seu anjo e fechou a boca daqueles leões. No outro dia veio o rei, Daniel, porventura o teu Deus te salvou? Sim, ó meu rei, ele não viu iniquidade em mim, contra ele, nem contra o rei, contra ninguém. Olha bem, irmãos, para uma vitória grande, uma vitória final, sempre existe um teste à altura também. Olha o que o rei decretou, que só o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. E os inimigos de Daniel foram o quê? Jogados na cova dos leões. E antes de cair lá, o leão agarrou no ar. Então, veja, sempre há um teste. Sadraque, Mesaque, Abednego passaram pelo mesmo teste. O rei fez uma grande estátua e disse, é para todos se dobrarem, todos se ajoelharem. Quer dizer, vocês funcionários do reino, têm que dar um sinal de fidelidade, de submissão. E aqui está o meu Deus. Quando vocês ouvirem o som da buzina, o som da trombeta, do pífaro, de tudo,
que é instrumento, vocês se inclinem e adorem a estátua que eu fiz. E o irmão Branham diz que a dispensação gentílica começou com a adoração de um homem, de uma estátua, um homem santo. E veja que a estátua tinha o mesmo nome que o rei havia dado a Daniel. E ela terminará também com a adoração de um homem santo. Nós estamos vendo como o ecumenismo, a união das igrejas, e a coisa terminará aí. E quem não se dobrar, diz a Bíblia, não vai comprar, não vai vender, serão perseguidos. Mas, quando tocou aquela fanfarra, aquele mar de gente se ajoelhou e se dobrou e adorou aquela estátua. E no meio daquela multidão, lá ali ficou 3 homens de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego. E aquilo foi rapidamente levado para o rei. E quando eles vieram ao rei, lembre que eles foram criados dentro do palácio. A Nabucodonosor, por certo, disse assim, ora, logo vocês, que deveriam dar o exemplo, criados aqui na minha mesa, no meu palácio, e agora vocês se rebelam contra o meu edito. Olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Vou mandar a fanfarra toda de volta e eles vão tocar. E se vocês não se dobrar, é a última chance. Olha que rei não dava chance, mas é a última chance. Vocês serão jogados na fornalha ardente 7 vezes mais do que o comum. Irmãos, às vezes chega uma irmã para o pastor e diz, pastor, o senhor sabe, eu preciso trabalhar, ajudar em casa, mas eu encontrei só um lugar. E lá exige usar slack, que é calça esporte, né? Lá exige. Ora, é o teu teste, irmã. É o teu teste. Você vai se tornar uma pessoa abominável diante de Deus por causa de uns trocos? É melhor ir plantar batata, pepino, mandioca. Entende? Mas cada um tem a sua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles provaram a fé deles. E resultado, eles disseram para o rei, nem perca tempo, rei. Nós não vamos nos dobrar. Deus pode nos livrar da tua mão, mas se Ele não quiser, não importa. A nossa vida pertence a Ele. Nem a juntar a fanfarra. E aqueça o fogo. E diz a Bíblia que a exigência do rei era grave. Aquecer aquela fornalha e amarrar os homens, nem viram se tinha ali no bolso algum documento, e atiraram lá. Que teste terrível! Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas numa hora, quando Nabucodonosor olhou, não foi 3 que nós jogamos? Porque tem um 4º homem ali, parece um filho de Deus. Estava eles passeando, andando, conversando. A única coisa que aquele fogo ardente fez foi queimar as cordas. Ora, mas antes disso, houve o teste, antes de andar com o 4º homem. Houve esse terrível, o teste final.
Não é isto? Olha o que diz o profeta aqui. Foi somente há poucos anos mais tarde, quando o julgamento veio, e a igreja ficou toda agitada. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer, quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isso tem que acontecer? Quer dizer, fica agitados, né? Deus faz isto daquela maneira. Deus traz força para a igreja, pois cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado e testado. Ele deixa a enfermidade te atingir. Ele deixa vir doenças sobre você, para te testar e te provar, para mostrar ao mundo que você é verdadeiramente semente de Abraão. Ele permite isso por sua própria vontade. Ele permite desastre. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas essas coisas e solta o diabo para te tentar. Ele fará tudo, exceto tirar a sua vida. Ele pode te jogar em uma cama de aflição. Ele pode fazer com que os seus vizinhos fiquem contra você. Ele pode colocar a igreja contra você. Ele pode fazer quase que qualquer coisa. Se é da vontade de Deus que ele faça aquilo, somos ensinados que isto é mais precioso do que o ouro para nós. Então Deus permite. Às vezes dizemos, é o diabo, mas é Deus que permite. O diabo nada mais ele é do que um cavalo de batalha de Deus. Entende? O diabo não, mesmo com Jó, ele fez o que fez com Jó, mas Deus teve que permitir. Então, cada um é provado. Deus permite. Cada um é provado. Agora veja Josué, o que ele disse. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Se vocês ou seus filhos vão para um evangelho moderno, vão atrás de ídolos, vão atrás dos carnavais, vão se compactuar com coisas erradas, entende? O Deus que vos livrou, o Deus que vos trouxe até aqui, o Deus que vos sustentou, mas se vocês vão se comprometer com coisas erradas, eu só quero que vocês saibam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias, não é? Então, irmãos, a semente de Abraão, ela é fiel. Ela não volta atrás. Ela não se vende, ela não se acovarda. Ela tem uma promessa. Agora é bom saber que somos esta semente de Abraão. Por isso nada poderá nos impedir, nada poderá te impedir do que ser mais do que um vencedor. Esta é a minha fé. Você nasceu para vencer. Eu nasci para vencer. E nada poderá nos impedir, porque somos sementes de Abraão e temos esta promessa dada por aquele que jurou por si mesmo, que faria desta semente, destes crentes como Abraão, que eles possuíssem a porta dos seus inimigos. Nós vemos também
que quando Israel enviou aqueles 12 espias à terra para ver como era a terra e trouxesse um relatório, e quando veio o relatório, 10 daqueles espias, olha bem, 10 líderes, vamos chamar pastores, né? Quando alguém disse, vamos possuir a terra. É bom testemunho, mas vamos logo. Eles disseram, nós não podemos. Essa não é uma característica da semente de Abraão. Se eles eram semente pelo lado natural, isso não se conta hoje. Deus deu a promessa do lado espiritual, que é quem está em Cristo. E aqueles 10 covardes simplesmente começou a enumerar as dificuldades. Lá tem gigantes, lá tem exércitos, lá tem cavalos e carros de guerra, como os egípcios têm. Lá tem exércitos treinados. E eles já estão em alerta. Cidades que o muro toca até os céus. Nós não temos nada, vamos dizer. Ninguém tem nenhuma escada, nem espada tem. Ninguém não tem nenhum treinamento militar. Não temos arietês, não temos nada. Como que vamos tomar? A semente de Abraão, ela não olha pelo natural. Ela olha pelo espiritual. Ela olha para a promessa. Então, nesse momento, 2 sementes de Abraão se manifestou. Josué e Caleb. E eles disseram, nós podemos. Não tema eles lá. Eles são o nosso pão. Em outras palavras, eles cavaram poços, nós que vamos beber, construíram casas, nós que vamos morar, plantaram vinhas, nós que vamos desfrutar. Por que essa diferença de um e o outro olhar? Cada um olhou numa direção. Um olhou para o natural e o outro olhou para o espiritual. O outro olhou para o espiritual. Nós somos mais do que vencedores. Aí está a praga andando por todo lado. Mas há uma promessa, que ela não chegará à sua tenda. Mas chegou, mas você venceu. Você não foi levado. E eu creio que aqueles que foram, é porque estava destinado a ir por este caminho. Porque nada pode acontecer se Deus não permite. Então nós olhamos para a promessa. Não é o que o médico diz, não tem mais jeito. Já foi feito tudo que tinha que fazer. É nessa hora que se olha para Deus, porque Ele nunca desengana ninguém. Sim, irmãos, somos sementes de Abraão. Essa é a convicção. É a convicção. Olha vocês também, Josué, quando mais tarde ele era o comandante de Israel, estava próximo ao Jordão, teria que atravessar o Jordão. Parece que ele era um general péssimo. Ia atravessar o Jordão justamente no tempo das cheias. Aquele rio violento, com águas ligeiras. E o Jordão estava transbordando pelas ribanceiras, alagando por todo lado.
E Josué disse: santificai-vos, dentro de 3 dias vamos atravessar o Jordão. E ele instruiu os que levavam a arca. Pegue as cornetas, a arca, vocês levitas, ponha ela nas costas. Eles tinham aquele varal, né? Que carregava a arca. E a Bíblia diz que o Jordão transbordando, como quem diz: aqui vocês não passam. Por aqui vocês não passam. E aqueles homens foram andando. E olha o Jordão, se aproximando, se aproximando. Será que eles vão parar, dar uma olhadinha no pé? Ver se dá de atravessar? Não. Eles vieram naquela marcha firme. E quando eles entraram no Jordão, o Deus dos céus e da terra possuiu aquela porta. Deu para eles a vitória. De um lado o rio se foi, se tornou seco. Do outro lado, uma verdadeira muralha de águas. E o povo passou. E aqueles homens que carregavam a arca foram os últimos a cruzar. Irmãos, e assim eles entraram na terra da promessa. Jericó foi conquistada sem que lhe fosse derrubado o seu muro, atirada alguma flecha. Eles conquistaram Jericó. Agora também haverá um dia, se Jesus não vier a tempo, cada um de nós vamos ter que descer ao nosso Jordão. Vamos ter que chegar até lá. Mas lembre-se disto. Ele prometeu nos dar a vitória. Então você poderá dizer como Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Sempre há um teste final. Eu estava vendo essas lives que têm saído aí. Como que as pessoas, quando chega o seu momento final, muitos não estão preparadas para enfrentar este momento. Não tem a convicção dada por Deus. Mas alguém chega ali e aponta Cristo, a semente de Abraão, e que nela somos mais do que vitoriosos. Então as pessoas dizem: agora eu posso ir, estou tranquilo. Não tenho mais medo da morte. Jesus foi a semente real. Quantos testes ele passou? Desde o Jordão, o monte, ali o deserto, onde o diabo lhe tentou. Ele venceu. Ele venceu cada enfermidade. Ele venceu todas as adversidades. Ele venceu toda a tentação. E no final, ele conquistou a morte. Ele conquistou a morte. Então, não há o que temer. O nosso príncipe rei, ele venceu. E hoje, o crente, a semente de Abraão, não teme. Nada poderá lhe fazer ficar com medo. Mas mesmo assim eu pergunto: você tem medo de quê? Alguém que tem medo
medo de fracassar, medo de errar, medo de não poder caminhar, medo que lhe falte as forças. Não, não faça isso. Jó disse: aquilo que eu temia, isso me aconteceu. Ele era um crente fiel, dedicado em tudo, mas ele temia alguma desgraça. Mas se ele não temesse, Deus respeitaria a fé dele. Ele prosseguiria adiante e o diabo não poderia fazer nada. O que se teme é o que se atrai, é o que acontece. Então que você não possa ter medo, temor de nada. Tem medo de perder o marido, perder a esposa, perder os pais? Você tem que crer e trabalhar de uma maneira positiva sempre. Não trabalhar com uma marreta, com um martelo, para desfazer o casamento. Você tem que trabalhar com as armas da confiança, da fé, e defendendo a tua posição, sendo uma genuína esposa, sendo um genuíno esposo. Porque temos uma promessa de conquistar as portas do mal. Somos filhos. Agora tem outra coisa. Como filho, somos herdeiros. Tudo que Deus tem, tudo que Deus fez, nós somos, como filhos, os únicos herdeiros. Isso é pouca coisa? Então, semente de Abraão, seja firme, siga adiante, conquiste a porta dos teus adversários. Às vezes o adversário é você mesmo. Ah, não dou conta, miserável homem que sou. O bem que eu quero, isso não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Não, passe para Romanos capítulo 8. Saia do capítulo 7. E você vai ver que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando você veio a Cristo, você não olhou para ti mesmo. Você olhou para Ele. Por que você vai tirar a visão dele agora? Eu não dou conta, eu não posso, eu sou isso mesmo, mas alguém que pode. E por Ele sou mais do que vencedor. Semente de Abraão, semente da vitória. Agora, é você um crente? Irmão, irmã, você é uma semente de Abraão? Está tão fraco? É você uma semente de Abraão? Amém. Tem segurança disto? Amém. Tem segurança disto? Amém. Tem segurança, irmã Ângela? Então levante a mão. Então veja, temos esta promessa. Uma promessa de alguém que não tem ninguém mais superior do que Ele. E eu juro por mim mesmo que de veras te abençoarei. E a tua semente, falando dos crentes, os que creem, são filhos de Abraão. Quem está em Cristo é filhos de Abraão. Possuirá as portas, a porta do inimigo. Tenha prazer de possuir a porta do adversário. E concluindo, eu quero dizer a vocês, há um teste final para a noiva antes que aconteça aquele grande estrondo
que haverá de ser infundido sobre a noiva, a ponto de arrebatá-la. Mas haverá um teste, igreja. Talvez eu e alguns não estejamos mais aqui, mas isso virá. E não vai demorar tanto. Quando aquela pressão vier, a pressão, as mudanças da lei, forçada pelos religiosos, e eles com o apoio da lei, pressionarão a noiva. Quantos vão se dobrar diante daquela estátua? Mas tem uma coisa. É o teste final, antes do arrebatamento. Quando chegar a esse teste, porque Deus vai fazer uma seleção ainda. Deus fará uma seleção. Oxalá você lembre-se disto que o vosso pastor está falando. Sempre antes de alcançar uma grande promessa, há um teste, há uma prova. Mas que vocês estejam atentos e dispostos a der o que vem, o que vier, mas pela graça dele, eu cruzarei todas as peneiras. Eu vencerei, sou mais do que vencedor. Sou semente de Abraão. É com esta coragem, é com esta determinação, é com este apoio do Espírito Santo, é que nós vamos galgando, subindo, escalando, até chegarmos lá, no arrebatamento. Então, quais as dificuldades, igreja? Meu irmão, minha irmã, quais as dificuldades que te oprimem? Quais? Qual é a sua dificuldade? Vamos ficar de pé. Incline sua cabeça. Me ouça. Qual é a sua dificuldade no momento? Quem são os seus desafiantes? Os seus adversários? Você pode, nesse momento, se levantar como uma semente genuína de Abraão e dizer: eu vou te vencer. Olhe nos olhos do teu adversário, dessas dificuldades, e diz: eu vou te superar. Eu sou um homem, eu sou uma mulher privilegiada por Deus. Eu sou da semente real, a semente que nasceu para vencer, a semente que possui a porta dos adversários. Qual é a sua dificuldade? Há momentos que a gente clama, grita, pede, roga, mas há momento que se tem que avançar. Quando Israel estava encurralado ali junto ao Mar Morto, isto é, o Mar Vermelho, e Faraó atrás e o mar na frente, Moisés foi orar. E Deus repreendeu ele e disse: por que clamas a mim? Quer dizer, não é hora de você estar orando, clamando, é hora de avançar, é hora de andar,
É hora de conquistar esse teu inimigo, a porta deste mar vermelho. Então há uns momentos de orar, mas há momentos de reação. Você tem que reagir, confiado em Deus. Como Josué confiava em Deus, ele olhava para Deus. Por isso ele disse, somos mais do que capazes. Qual é a tua dificuldade? Alguma enfermidade? Alguma debilidade pessoal? Algum desafio? Vamos. Eu quero que você alcance a tua bênção, a tua vitória agora. Em silêncio ou em cochicho, vai falando com Deus. Não é pedir, mas dizer para Deus que você vai confiar, que você vai avançar, que você não vai aceitar esta situação humilhante. Não. Você que tem que estar por cima, não o diabo. Você pode ir orando, você pode olhar o teu lugar. Então levante a cabeça como filhos de Deus, como sementes de Abraão. Pai querido, que neste momento cada um possa se despertar. Por certo, há muitos que estão enfrentando seus Golias, seus adversários, mas que eles tenham força de ti e possa, ó Deus, debulhar esse adversário, confiando em ti, confiando na tua promessa, dizendo, com Cristo sou mais do que vencedor, do que uma vencedora. Sou semente de Abraão, não sou qualquer coisa. Não, sou filho de Abraão, eu creio. Pai, que o Senhor cumpra esta bênção sobre o teu povo e faça de cada um, por favor, no nome de Jesus, mais do que vencedor, Senhor. Vencer a si próprios, vencer as suas inclinações carnais, vencer a concupiscência, vencer o espírito de engano, de malícia. Ó Deus, tu sabes o que cada um está passando ou está enfrentando, mas que todos possam lançar mão deste privilégio e conduzir-se para a vitória final. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.